aqui no nosso 5º episódio. Como passa rápido, hein, mulheres e nossos ouvintes? E hoje estamos com uma convidada especial. Como todos os nossos encontros, né? Nós trazemos as nossas convidadas especiais, que são as nossas madrinhas. Então, vou passar brevemente o que são as nossas madrinhas, passar um recadinho rápido e aí eu já vou apresentá-la, tá? As nossas madrinhas, elas são as mulheres que apoiam o nosso projeto. São as mulheres que dão base, dão força para que a gente continue fazendo esse trabalho incrível, né? Então, são as mulheres que nos apoiam, que nos auxiliam, ajudam não, né? Auxiliam, nos ensinam e que juntas a gente consegue fazer esse projeto cada vez melhor, cada vez mais juntas e cada vez mais simples. Certo? E hoje eu trouxe uma das nossas madrinhas para estar se apresentando, tá falando um pouco da história dela, tá contando sobre o trabalho dela e tudo de mais precioso que ela tem para passar para vocês, certo? Mas antes disso, eu quero que vocês façam uma coisa. Para tudo que você tá fazendo, curta esse podcast, siga nós nas redes sociais, certo? Então, no Instagram, Mulheres que Empreendem, .oficial. Nós temos também o nosso YouTube, que lá nós temos também conteúdos referentes ao nosso projeto. Siga a gente também no YouTube. Compartilhe esse podcast com outras pessoas também, no grupo da família, no grupo dos amigos, nas redes sociais, nos stories, aonde você quiser. Compartilha, porque esse conteúdo vai fazer muito sentido para outras mulheres, para outros homens e também para todas as pessoas, tá? Então não deixe de compartilhar, beleza? E também me siga no meu Instagram, Thaís Moura, _oficial, tá bom? Porque sempre lá a gente sempre coloca coisas muito relevantes referente ao empreendedorismo, referente a mulheres que empreendem, né? A gente fala muito sobre empreendimento, todas as áreas do empreendimento. E no meu Instagram pessoal, eu trato muito sobre vendas, certo? Então, você que quer aumentar o seu faturamento da sua empresa, me siga no Instagram, porque lá sempre vai ter muitas dicas para sua empresa, para o seu pequeno negócio também, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada, mas espera aí que eu tenho uma colinha, porque é muita coisa para falar. E essa colinha, por ser muita coisa, eu não posso deixar de falar nada, porque ela é uma mulher muito especial, certo? Tô aqui puxando minha colinha, porque eu não quero deixar de falar. Então, vamos lá apresentar essa mulher incrível que tá comigo hoje, que tá conosco hoje nesse encontro, certo? Então, nós temos aqui uma mulher de 46 anos, 2 filhos, terapeuta emocional, formada pela técnica TRG, terapia de reprocessamento generativo. É quase um trava-língua, né, gente? Ela vai estar melhorando tudo isso, fique tranquila. Anteriormente, trabalhava como recepcionista, trabalhou 14 anos nessa área e sempre fez vendas para ter uma renda extra. Esse é um ponto importante, eu quero falar com ela no meio do episódio. E a graduação dela, a graduação é da vida, porque dentro desse processo inteiro, tenho certeza que ela passou por muitas coisas e essas coisas ela vai passar pra gente, para que a gente possa aprender, tá bom? E fez também técnico em enfermagem, mas também nunca exerceu. Mas não quer dizer que essa área ela vai ser esquecida, porque alguma coisa que ela aprendeu lá, com certeza, no futuro, ela vai colocar em prática ou também já colocou, tá? Então, eu quero que vocês escutem e ouçam com atenção e compartilhem esse podcast, porque vai fazer muito sentido para outras pessoas. Então, vem para cá, Leonice Nascimento. Boa tarde, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fiquei Você merece. honrada de receber esse convite para estar aqui, uma coisa que eu nunca fiz, né? Uma coisa nova para mim. Tá aqui falando para várias pessoas, né? Sim, sinta-se importante. Olha, você vai para a rede nacional, internacional, o negócio é doido, hein? E assim, estou muito grata e agradeço muito a esse projeto, né? Porque ele sempre foi muito importante para mim desde o início, né? Lá atrás, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? No meu início de busca, o Mulheres que Empreendem foi fundamental na minha vida. Show, contribuímos, né? Então, eu sou muito grata e estou muito feliz por estar aqui. Não sei ainda o que eu vou falar, o que vai acontecer, mas eu estou feliz. Que ótimo, fique tranquilo. Eu falei pra ela, gente, é um bate-papo, é uma conversa, é algo bem tranquilo. Conversa, então eu falei, vamos lá, conversar. Não vamos pegar de surpresa, fique tranquila, tá? E o nosso assunto de hoje é um assunto muito bacana que eu acredito que vai agregar para muitas mulheres, né, Léo? Então, é um assunto na qual muitas mulheres já passaram. Eu, inclusive, vou passar por esse período, tenho certeza, mas que vai ser muito enriquecedor para todas nós, independente da idade, né?
Então, o nosso tema hoje, que eu falei, Léo, vamos pegar um tema na qual norteia a sua vida? O que você se sentir, o que te impactar mais vai ser esse tema que nós vamos nortear, que nós vamos falar. E aí a gente ali trouxe ali vários temas e esse aqui foi o que a gente se encaixou melhor no que a gente quer trazer hoje para vocês. Então, nós vamos falar sobre o quê? Que Leonice se despertou aos 40 anos. E o dia em que ela decidiu se escolher. Eu acredito que muitas mulheres e homens, enfim, né? Pessoas, né? Já passaram por isso, né? Depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, 70, não tem idade, né? Então, Exato. a partir do momento que você se escolhe, é onde você toma outro rumo, né, Léo? Sim, com E eu certeza. quero que você conte um pouquinho pra gente, né? Pode ir vir lá da sua infância, da onde você nasceu, onde você foi criada, sua família, para que aí depois a gente entre na área profissional, traga um pouco disso. Então, eu sou filha de Francisco e Francisca. Oi, que legal! Legal, hein? Que legal, daquela Meus dupla pais, sertaneja. meus pais se chamam Francisco e Francisca. Minha mãe já é falecida, né? E meu pai é vivo, graças a Deus, tenho ele ainda hoje. Sim. Nasci no Piauí, um lugar bem, assim, assim, deserto, né? Nasci no deserto mesmo. Meu pai mora no interiorzão, Bravo. Sim. Tive uma infância difícil, né? Assim, com muitas dificuldades, né? Tenho 10 irmãos. Caraca. Não, somos em 10, né? Tenho 9 irmãos, na realidade. Bastante 10 gente. comigo, sim. Bastante gente. São 6 irmãos. Aliás, são 11, né? Porque depois a gente descobriu que tem mais um. Caraca! Bacana que antigamente tinha bastante disso, né? Sim, Família sim. grande E a e gente tudo soube mais. isso bem depois, sabe? Legal. Mas eu considero que é meu irmão também, né? Sim. Então são 11 na realidade, né? E naquele tempo era tudo muito difícil, né? Eu não lembro de ter sonhos de infância, não lembro de ter sonho de o que eu ia ser, o que eu queria ser, não tinha essa... só que eu lembro assim de situações, de ensinamentos da minha mãe, que na época eu não entendia, mas hoje faz sentido. Boa. E na realidade, essa profissão hoje de terapeuta, eu vendo minha história, eu percebo que na realidade eu sempre cuidei de pessoas. Sempre tive isso de cuidar, né? Sempre. Quando o meu avô faleceu, o meu avô paterno, a minha avó ficou na casa dos filhos, né? E eu lembro que com 12 anos eu dava banho nela. Caraca. Então já era um cuidado, né? Sim. E eu lembro que eu gostava, eu ficava feliz de dar banho nela, de ajudar ela, de cuidar dela. Então hoje, olhando para trás, eu vejo que eu sempre tive o dom de cuidar, né? Sempre cuidei de pessoas. Cuidava dos meus irmãos, cuidava da casa já com 10, 11 anos, né? Ajudava minha mãe. E a gente passou por muitas limitações, assim, muita dificuldade, né? Não passei fome, mas a gente passou muitas dificuldades, né? Muitas limitações de comida, de escola. A gente ia para a escola, assim, mas era uma coisa... Só que minha mãe, ela era professora e ela era costureira também. Ela alfabetizou muita gente. Naquela época não tinha escola mesmo, assim, né? Os alunos... Ela dava aula em casa. Sim. Aí ela era professora, mesmo com as dificuldades, e ela sempre teve esse sonho, assim, de ver a gente sair para ter uma vida melhor. Eu tenho, assim, poucos flashes, né, assim, de coisas com ela, porque quando ela faleceu eu tinha 15 anos, né? Então, e eu era muito inocente, assim, a gente não tinha informação naquela época, né? Não tinha as informações que a gente tem hoje, os conhecimentos que tem hoje, né? Então, eu era, assim, bem... Não tinha experiência de nada, não tinha... E com 14 anos... uma tia que morava na cidade, em Petrolina. Não, voltando uns passos atrás. Com 8, 9 anos, eu morei 9 meses na Bahia. Com uma prima. Sim. Fui passar 9 meses na cidade com ela. Aí ali eu já conheci algumas coisinhas diferentes, né? Eu lembro que quando eu voltei, eu reclamava da situação. Caraca, tipo, tipo, familiar, essas coisas? Minha mãe... desculpa. A minha mãe, ela... falava que eu estava diferente, né? Eu acredito que é por eu ter experimentado, porque era cidade, foi uma cidade, né? Então, eu vivi coisas diferentes, de comida melhor, sabe? Situação melhor.
Aí quando eu voltei, eu reclamava, né? Sua mente se expandiu, né? Se expandiu. Eu digo que expandiu há 40 anos, mas na realidade já começou ali, né? Já começou ali. Vendo agora, Sim. começou. Sim. Aí minha mãe sempre falava que eu era diferente, que eu era a única que reclamava. E ela tinha esse desejo de ver a gente sair para estudar, trabalhar. Ela falava assim, que como ela não podia... Porque minha mãe, ela também passou muita dificuldade. Minha mãe morou debaixo de árvore até construir a casa dela. Meus pais, né, moraram debaixo de árvore com 3 crianças até construir a casa. Então, ela sabia das dificuldades, mas ela falava assim, já que eu não posso, eu quero que vocês saiam para estudar, né? Então, ela tinha isso. E quando eu tinha 14 anos, minha tia Graça, né, que mora no Pernambuco, me pediu para morar com ela. Eu não queria muito ir, fiquei meio assim, né? Mas minha mãe me deu maior força, ela me incentivou, Hoje eu entendo, né, o quanto eu sou muito grata a ela hoje, né? Porque se ela não tivesse me incentivado, eu teria continuado ali, né? Sim. Aí fui para cuidar dos meus primos, mais uma vez cuidando, né? Então, na verdade, eu sempre cuidei de pessoas, né? Eu sempre tive esse dom de cuidar de pessoas e sempre gostei muito, né? Morei quase 10 anos no Pernambuco. Sim. Aí depois vim para cá, Sim. São Paulo, né? E esse tempo que eu morei lá no Pernambuco, eu era assim... Eu era muito inocente. Eu acho assim que até 24 anos eu era muito inocente. Eu não tinha assim... Não tinha visão de nada, assim, não tinha sonho, não tinha... Era muito assim, parada, sabe? Era cidade bem interior, né? Ou não? Não, a de Petrolina já era um pouco mais evoluída, já é bem evoluído lá. Já é bem... Aprendi muitas coisas, vivenciei muitas coisas, muitos momentos difíceis também. Minha tia ficou doente. Eu, com 17 anos, já tinha a responsabilidade de cuidar dela, doente, dos filhos. Era muita coisa, assim, sabe? Era muito pesado. Eu sempre tive o dom de cuidar. A diferença de antes e hoje é que hoje eu cuido do outro, mas eu também cuido de mim. Antes eu só cuidava do outro. Que é o que muitas pessoas fazem, né? Às vezes se dedicam demais cuidando do outro, né? E esquece de si, não é verdade? Sim, Tem com muitas certeza. pessoas que se dedicam demais a cuidar do outro e esquece de si. Eu, por muito tempo, fiz isso. Até os meus 40 anos, né? Aí, depois aí foi lá que eu fiz o técnico de enfermagem, né? Lá em Petrolina. Sim. Depois falei, vou para São Paulo trabalhar. Isso, mas aí você, 24 anos, né? E com 24 anos você já veio para São Paulo Sim. ou não? Continuou lá? Morei, então, aí com 15 anos, com um ano certinho que eu estava em Petrolina, com um ano certinho minha mãe faleceu. Nossa. Aí eu pensei, e agora? Eu não queria voltar mais. A certeza que eu tinha era que eu não queria mais voltar para o interior, né? Só que aí ficou 4 irmãos pequenos, né? Mas o meu pai, graças a Deus, ele não fez questão que eu voltasse, ele deixou eu continuar morando com a minha tia, porque ali eu vi possibilidades, né? Eu pensei, se eu voltar, a gente vai ficar tudo montuado ali, não vai... E se eu continuar onde eu estou, eu vou poder trazer os outros, né? Aí foi o que aconteceu, eu fui trazendo, né? As irmãs, os irmãos foram saindo, veio uns para São Paulo, os outros para lá. E assim foi, a gente foi... Mas ali foi um período muito difícil para mim, e eu sofria por mim e por meus irmãos, né? E naquele tempo era tudo muito difícil, porque não tinha celular, a gente se comunicava por carta. A cidade era perto, era 2h30 de relógio, era pertinho. Só que era carta, era recado, então às vezes a última carta que eu mandei minha mãe não recebeu. Porque era um mês, 2 para chegar. Para chegar, né? Um mês, 2 para chegar. Então hoje eu não sou muito de reclamar, sabe? Porque quando eu me pego querendo reclamar, eu falo, não, pior era lá atrás, né? Hoje está fácil. Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo. Aí morei lá quase 10 anos, depois decidi vir para São Paulo. Estudei lá, fiz o curso de técnico de enfermagem e vim para cá. Cheguei aqui... Chegou aqui... Viu ainda tudo muito mais diferente, acredito eu, né? Sim, e cheguei aqui, eu vim para procurar um trabalho, né? Isso com quantos anos? 24. 24? Tá, 24. 24. Cheguei aqui para arrumar um trabalho, arrumei um casamento. Sim. Aí fiquei grávida, tive o meu filho mais velho, né? E nesse período, assim, quando o meu filho era pequeno, eu ainda procurei bastante
tentei trabalhar na área de enfermagem, né? Cheguei a fazer estágio ainda aqui, um estágio continuado para eu poder... Mas aí depois fiquei grávida do meu segundo filho. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a procurar trabalho, eu fiquei grávida do meu filho mais velho. Sim. Né? Aí falei, agora não vou mais procurar, não. Quem vai me dar trabalho agora, né? Grávida. Aí tive o meu filho, quando meu filho estava com quase 6 anos, falei, vou voltar de novo a procurar. Aí eu já trabalhava como recepcionista. Aí eu falei, vou procurar emprego de novo na área de enfermagem. Aí fui procurar estágio, né? Estágio para atualizar, né? Que eu estava muito tempo afastada, sem fazer nada, né? Eu falei, Aí fiquei grávida do segundo filho. Sim. Aí falei, agora não quero mais não. Aí desestimulei, falei, não quero mais não quero trabalhar mais nessa área de enfermagem, não. E eu também vivi uma vida muito perturbada, sabe? Vivi uma vida ruim, um relacionamento ruim. Então eu vivia muito assim, sabe, com o meu emocional bem assim afetado, sabe? Doente mesmo emocionalmente. Então eu pensei, como que eu vou trabalhar de enfermeira nessa situação? Vou matar os pacientes, né? Estou muito mal emocionalmente, como que eu vou distraída, vou aplicar coisa errada, era o que vinha na minha cabeça naquele tempo, né? Sim. Aí daí parei, desisti. Aí fiquei na recepção, né? Trabalhando lá, que eu trabalhava para os meus irmãos, né? Era na loja do meu irmão. Loja de quê? De gesso. Boa. Daí fiquei... E sempre vendi produtos também. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já procurei vender coisas, porque lá em Petrolina também eu já vendia. Ah, eu sempre legal. fazia algumas coisinhas, sabe? Nunca tive assim, não tinha sonho, não me achava capaz de ter uma profissão, de fazer alguma coisa assim. Mas eu sempre fazia dava umas, sabe, um jeito de ganhar alguns trocados, sabe? Vender alguma coisa. Tanto que eu trabalhava no gesso e vendia produtos, né? Boa. Era aquela doideira, vendia um monte de coisa, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, era aquela... Não tinha tempo para mim. Sim. Não tirava tempo para mim. Uhum. Então, daí aí entrou no final de 2018, e eu era uma pessoa que eu não tinha sonhos. Não tinha. Para mim, eu via assim, essa é a cruz que Deus me deu para carregar, então eu vou carregar. Então, eu não via, assim, perspectiva, não tinha sonho. Às vezes, eu até tinha vinha um desejo, uma vontade de fazer alguma coisa, mas a vozinha negativa, né, que a gente tem, a impostora, né, a vozinha do inconsciente falava, fica quieta, você não é capaz, você nem tem informação de nada, você nem fez nada. Aí eu baixava a cabeça, né, e ficava quieta, né, continuava me sentindo incapaz, Sim. me sentia inferior também. Eu tinha muitos complexos, vários bloqueios, né. Então, começou no final de 2018, minha irmã, eu estava me programando para viajar, né, eu com minha família, com meu pai dos meus filhos, né, meu ex-marido e eles, a gente ia viajar. E minha irmã chegou para mim e falou assim, minha irmã, a Patrícia, né? Posso falar o nome aqui? Pode, né? Pode. Aí a Patrícia falou assim, um dia a gente conversando, né? Ela falou assim, qual que é o seu sonho? Eu falei, não tenho sonho não. Porque eu tinha um sonho de ter uma casa, mas eu achava aquilo impossível, eu ter uma casa. Pelas condições que eu vivia ali no momento, o pai dos meus filhos bebia, tinha muitas dificuldades, entendeu? Então, dentro daquela realidade, eu via impossível eu ter uma casa, eu via impossível construir alguma coisa. Então, eu falei para ela assim, não tenho sonho não, tá bom aqui, estou pagando meu aluguel, estou comendo. Falei desse jeito. E não era uma vida, assim, a gente fala zona de conforto, né? Não era zona de conforto porque era desconfortável pra caramba, era só uma zona de comodismo mesmo. E aí ela começou a conversar comigo, falou umas coisas legais lá, começou a falar umas coisas. Aí foi quando ela me convidou, que é algo também que eu sou muito grata, que é o marketing multinível, né? Eu sou muito grata porque foi onde eu também comecei. Foi através dele que veio Mulheres que Empreendem, né? Que eu conheci o Mulheres que Empreendem. Então, a minha irmã me chamou para participar, né? Que eu já vendia produto, ela falou, vamos, eu tô fazendo um negócio bacana aí, vamos fazer também, vai ser legal. Aí eu falei para ela assim, não, agora não, porque eu vou viajar, realmente eu ia viajar, né? Tava me organizando. Foi mais ou menos assim, novembro, perto do final do ano. Período, né? De festas, né? Que eu tava me programando para viajar, aí eu não quis me comprometer com mais nada, né? Daí ela falou assim,
Aí eu falei para ela, eu vou viajar, quando eu voltar, eu vou, né? Sim. Aí quando eu voltei, no começo de 2019, eu me cadastrei, entrei, mas o meu intuito era só vender produtos, eu não queria, não tinha mais. E nesse mesmo período que ela falou, um dia eu lembro que eu estava voltando do meu trabalho e eu falei assim, pedi uma luz para Deus, né? Algo para mim fazer, algo diferente. Eu não aguentava mais aquela, sabe, aquela vida. Mesmice, né? Aquela mesma coisa eu não de sempre, vendia, todo eu dia. não aguentava mais aquela vida de viver ali Sim. só de casa para o trabalho. Eu morava na rua do trabalho. Caraca. Aí pensei assim, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais essa vida. Situação em casa ruim, relacionamento ruim. Aí eu lembro que eu pedi com lágrima no olho, voltando para casa. Aí falei assim, ai meu Deus, não aguento mais essa situação. Aí fiquei, né? Foi quando depois veio Patrícia falando essas coisas. Eu lembro muito bem disso. Foi depois que eu pedi. Eu falei, Deus é maravilhoso, né? É que falam, tanto é que é uma frase que eu ouvi essa semana, né? Cuidado com aquilo que você peça, sim, que pode vir aquilo ou até mesmo em dobro pra você. certeza. E ainda mais, tipo, se você pede alguma coisa, se você tem que estar disposto a mover seus pés, né? Exatamente. Não adianta você falar, querer pedir, só pedir, trazer, e aí Deus ou o que vocês acreditarem, né? Trazer ali possibilidades para você sair daquilo que você está. Exatamente. E você não está disposto a mover seus pés, a querer fazer algo diferente, né? Porque às vezes aquilo que você tanto está pedindo está na sua frente, mas você não está enxergando e você não quer andar para fazer algo. Ah, não, deixa aqui. Ah, não, isso aí eu não quero. Então, realmente você não quer. Então, não fica pedindo à toa, sendo que você não está disposto a querer fazer algo diferente, né? Sim, com certeza. O que faz acontecer é a ação, né? Exatamente. É a ação. Exatamente. Só pedir e ficar esperando não vai Não vai acontecer rolar. nada. Então, aí eu viajei, voltei no começo, voltei em fevereiro, né? E logo já cadastrei, né, para vender esses produtos. Uhum. Mas para mim ali era, eu entrei, eu falei para minha irmã, não, eu só vou vender, porque eles têm um trabalho bem bacana de desenvolvimento pessoal, né, de que é liderança, muito, vendas, liderança, marketing. Isso. Aí eu falei para minha irmã que eu só queria vender os produtos. Uhum. Né? Aí quando foi, acho que no mesmo mês. Já mudou de ideia. Não, então, peraí. No mesmo mês ela me convidou para um evento de Uhum. domingo. Nossa. Aí eu falei assim para ela, eu falei, não. Eu falei assim para ela, não, eu botei a desculpa que eu ia viajar, que eu tinha viajado, tinha gastado e tal. Mas não foi isso, não. Eu achei aquilo um absurdo. Quando ela me falou que era para ficar o domingo inteiro e que pagava R$85. Eu achei aquilo um absurdo. A minha mente estava limitada ainda, né? Estava fechada. Normal. Aí eu achei isso um absurdo. Falei, pô, nada. Passar o dia inteiro, ainda pagar R$85? Até mesmo, só pegando esse gancho, Léo, vamos amarrar nessa daí. Ano passado a gente fez uma mentoria, né, de 4 dias, em agosto. Eu e o meu esposo. E aí, nós pagamos lá um valor razoável de mentoria, né? Que foi até alguém que eu tava conversando, não vou me lembrar quem. Falando, né? Quando você faz uma mentoria, você tem que entender que é um valor acima da média. Não vai ser algo de 500, 900 reais. Vai ser acima de 2.000 reais, né? Aquilo que você vai estar querendo fazer. E aí, ali, juntos, a gente investiu em torno de uns 7 a 8 mil reais juntos nessa mentoria de 4 dias, mas só que foi em grupo, não foi individual. E aí, logo depois, a gente se encontrou no encontro de amigos. E aí, um dos nossos amigos ali, nesse encontro, pegou e falou assim, você tá maluco? Que eu vou investir 4 mil reais pra ficar ouvindo uma pessoa lá na frente e ficar 4 dias ali perdendo o meu tempo. Naquele momento, eu não julguei, porque cada um tem aquilo que merece e cada um tem a sua percepção, Sim. né? E aí, eu parei, analisei e eu falei... Olha que engraçado, que foi até mesmo que eu tava conversando com meu noivo ontem, com meu esposo. Tem que acostumar, né? Essa questão de noivo, esposo. Há 5 episódios atrás era noivo, agora já é esposo. Eu tava falando com meu esposo ontem, com o Felipe. Quando a gente quer ir para outro patamar, a gente quer ir para outro ponto na nossa vida, que a gente quer progredir, tanto pessoalmente, tanto profissionalmente, você tem que investir.
Não tem que investir. Existe sim conteúdos para você evoluir? Existe, mas é um pouco mais raso, né? Você vai ter o YouTube, Instagram, né? Algumas plataformas mais básicas, livros, podcasts, vão te trazer conhecimento sim. Mas às vezes se você está em busca de um outro patamar, de uma outra evolução, de você ir para outro caminho ali, que fala, meu, é ponto final, é aquele ponto de inflexão que a Léo teve aos 15 anos. Aos 24 anos de idade. Aquele ponto de inflexão de falar, chega, eu não aguento mais isso, preciso ter uma vida diferente. 24 não, 40. É. 39. Não, mas eu tô anotando aqui alguns pontos que a gente vai chegar, pra gente contar. E aí você tem que fazer um investimento maior. Vai ter que rolar um investimento maior, porque você tem que sim estar próximo de pessoas, de um ambiente, de uma comunidade que vai trazer você para outro patamar. Que é o que a gente traz mulheres que empreendem. É uma comunidade de mulheres que busca desenvolvimento pessoal, profissional, liderança, melhorar suas vendas, melhorar suas finanças, melhorar os seus negócios. Então, quando a Léo se envolveu ali nessa área do marketing de relacionamento, que é uma área onde eu conheci ela também, é onde a gente se envolve com pessoas de outra mentalidade. Sim. Não que elas estejam certas ou não, mas elas têm uma outra percepção que você não tinha aquela percepção anteriormente. Então, esse é o ponto. Então, se você quer chegar num outro ponto, no outro patamar, ter uma vida melhor, vai ter que haver, pelo menos, um investimento, ou às vezes você estar aberto a novas possibilidades. Sim. Porque isso vai acontecer. E foi o que aconteceu, né? Porque ali na hora eu falei, não, achei um absurdo, né? Que eu estava agindo ali com a consciência que eu tinha no momento, né? Sim, que eu enxergava consciência, naquele momento, exatamente. Né? Daí a minha irmã também não forçou, falou, não, tudo bem, não tem problema, vai ter outras oportunidades. E aí ela ficou, né? Só que daí ela começou a me indicar, muitíssimo. Aí daí ela começou a me indicar uns perfis legais no Instagram para mim seguir, Joel J, Geraldo Temer, vários perfis legais ela começou. Aí eu comecei a gostar daquilo. Legal. Comecei a gostar, achei interessante. Porque às vezes você manda um conteúdo para uma pessoa, ela para naquele conteúdo, né? Ela assiste ali, acha legal, mas para ali, né? Não dá continuidade. Eu fiquei, sabe? Fiquei assim, encantada algo e fui diferente. Buscar mais. Tem algo diferente aí. Falei, opa, tem coisa interessante tem aqui. Tem ouro. Aí comecei a ver, aí o próximo que ela me chamou, eu já fui. Boa. Paguei, fui e adorei. Tu tava lá? E passei... Eu tava lá? Eu não lembro qual foi o que eu te conheci, mas provavelmente estava, né? Sim. Daí já comecei... Aí já expandiu a minha consciência. Eu já comecei a ver, não como gasto, como investimento. Todo o dinheiro que a gente paga para um curso novo, para uma mentoria, não é gasto, é um investimento no nosso desenvolvimento, exatamente. Né? No nosso autoconhecimento. Né? Exatamente. Então, ali eu peguei gosto. Aí não perdia mais nada. Todos. Foi tudo. Me chama, não esqueça. Aí foi aí onde eu conheci também o projeto, né? Mulheres que Empreendem. Conheci você, conheci a Ana maravilhosa, conheci várias pessoas maravilhosas. Então, ali eu fui pegando gosto. Ali eu despertei. Mas eu continuava bloqueada. Sim. Continuava ainda com vários bloqueios, né? Daí continuei na busca, estudando, fazendo, participando desses eventos, me desenvolvendo. E aí veio a pandemia, né? Aí acabou os eventos presenciais. E o que eu fiz na pandemia? Continuei estudando, continuei buscando, fazendo mentoria online, curso. Aí já não era mais com marketing multinível, né? Já buscar outras coisas, né? Outras mentorias, outras... E eu tinha sempre aquele... Aí conheci a Larissa também, né? A Larissa, maravilhosa também, me ajudou muito. Sou muito grata a vocês. Você, a Ana, a Larissa, foram pessoas assim que me ajudaram demais nesse meu caminho, né? A minha irmã, tem várias pessoas aí que eu sou grata, né? E eu comecei a fazer um trabalho com a Larissa Era um trabalho lá que ela fazia de desenvolvimento também. Lembro. Né? Aí eu falava sempre para ela, eu falava, Larissa, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. Isso era lá no começo, lá em 2019, né? Eu falava, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu sei que é trabalhar com pessoas, mas eu não sei o que é. Aí ela me deu lá umas instruções, mas a gente tentou achar lá, mas não achei. Não achei o que eu queria fazer. Sim. E eu sempre nessa pegada de ajudar o outro, de servir, de querer resolver o problema dos outros, de todo mundo também, que isso não é bom, tá? A gente não deve querer resolver o problema de todo mundo, não, tá? Mas eu vivia nessa pegada doida, né? Eu fazia muito pelo outro, só que eu esquecia de mim, né? Sim. Daí, passou, né? Continuei estudando e
participava de um programa do Joel J, onde eu conheci uma pessoa muito maravilhosa, que eu sou muito grata a ele, o Alisson Costa. Eu fiz uma mentoria com ele, que foi, assim, muito bom para mim, muito um divisor de águas, assim, foi onde eu comecei, foi onde eu me descobri, entendeu? Porque primeiro surgiu a ideia de eu dar cursos para cuidador de idosos. Legal. Eu estudei ainda, comecei, mas daí depois eu falei, não é isso que eu quero. Porque eu gostava só da parte fofinha, né? De falar da parte prática, né? Quando partia para a parte de remédio, doença, essa aí já não, sabe? Eu falei, não quero, não é isso que eu quero. Eu já tinha um curso de enfermagem, né? Então era só agregar. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu fiquei tranquila, né? Fiquei, sempre colocando na mão de Deus, né? Que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito, aprendi desde a infância com minha mãe, sempre fui muito espiritualizada, sempre fui muito conectada com Deus, né? Aí fiquei tranquila, né? Aí em outra aula do Alisson, ele pediu pra gente escrever algumas possíveis profissões que a gente ia exercer ou gostaria de exercer. Aí foi onde eu encontrei a terapia. Aí um dia eu estava no Instagram, apareceu um anúncio lá, eu falei, isso é legal. Cliquei, assisti, gostei, contratei. Foi aí onde me despertou o desejo para ser terapeuta. E seus 40? Sim, 40 anos. Show. E você acredita que aí... Tô anotando. Certo. E você acredita que aí foi o ponto principal, tipo, de tudo, a mudança? Porque assim, na realidade, quando apareceu essa formação, né, da TRG, primeiramente eu vi nela, porque eu tinha muitos bloqueios, eu melhorei muita coisa, aprendi muita coisa, mas eu era travada. Você viu primeiro um desenvolvimento pessoal seu? Sim, mas mesmo assim eu era travada. Por exemplo, na hora de falar, de me expressar. Mas é verdade mesmo. Quem me conheceu em 2019... Gente, vou te dizer que o negócio me conhecer de novo. Quem conheceu ela em 2019 não conheceu ninguém, viu? Tem que conhecer de novo, porque é realmente... Então, você lembra, você me conheceu em 2019. Lembro. Você, a Ana, a Larissa. Então, quem me conheceu ali... Eu era muito travada, eu era muito bloqueada. Tinha muitos bloqueios. Eu chorava com tudo que eu ia falar, eu chorava. Às vezes ainda tem aquele... Mas é uma característica minha mesmo de ser emotiva, sabe? Eu sou uma pessoa emotiva. Mas hoje, nossa, meu Deus. Eu sou emotiva também. Eu melhorei muito. E não é ruim a gente ser emotiva, é legal, tá? Antes eu era mais, eu acho que agora eu tô mais... Mas eu sou emotiva também, característica. Aí eu... vi ali na possibilidade, em primeiro lugar, de me curar. Falei, opa, isso aqui eu vou curar minhas feridas. Possibilidade de cura. Com essa técnica aqui, eu vou resolver os meus bloqueios. Boa. Eu vou resolver os meus traumas, as minhas traumatizações, tudo que eu tinha que me impedia, coisas que eu nem sabia, nem fazia ideia que aquilo me prejudicava, entendeu? Que eu conheci na terapia, né? Boa. Então, ali eu comecei a estudar e fazer. Falei, agora estou pronta para ajudar pessoas. E quando... Porque... E quando que você se viu? Tô pronta. Terminou o curso e falou, tô pronta. Não, porque assim, por exemplo, eu era uma pessoa muito travada. Tipo, sim. Bloqueada, envergonhada demais. Você lembra, né? Lembro. A gente devia ter feito vídeos, meu. E devia ter colocado... Eu era muito travada. Então, foi assim, quando a gente faz essa formação, depois que a gente termina, a gente passa por quem já se formou. Então, a gente primeiro se... libera suas dores, se fortalece para você poder seguir. Boa. Aí eu comecei e a gente pega tipo pessoas para atender gratuito, sabe? É um estágio, tipo um estágio. Dentro desse curso? Sim. Tá. E eu peguei, fiquei. E dentro e fora também a gente podia pegar pessoas fora, entendeu? Aí fiquei um período só fazendo estágio, só treinando. Sim. O pessoal da plataforma, né, primeiro. Quantas pessoas, mais ou menos, você pegou? Você lembra? Gratuito? Né? Gratuito, eu não sei assim exato número, mas eu atendi umas 30 pessoas. Caraca, bastante gente. Umas 30 pessoas. Com os da plataforma e mais alguns de fora que eu Boa. peguei. Quando eu já me senti segura para atender fora, aí eu fui para atender fora, entendeu? E foi tão bacana que eu comecei a atender gratuito e depois teve pessoas que começaram a falar, não, Léo, eu vou te pagar porque não é justo, o teu trabalho é muito bom, tá me ajudando demais.
Você acredita? Eu acredito. E teve outras pessoas que me deu, assim, gratificação, sabe? Do tanto que foi maravilhoso, entendeu? Do tanto que ajudou ela. Então, ali eu me senti preparada para começar, para trabalhar. Falei, pronto, é isso que eu quero. Boa. É isso que eu quero. Porque no 1 a 1 eu não tenho dificuldade nenhuma. Atendo até o presidente, se ele vier. Olha! A gente vai fazer o convite, vamos ver se ele aceita. Assim, eu me sinto segura, entendeu? Boa. Não tenho... E tudo isso é porque eu trabalhei em mim, né? Porque eu me preparei para isso. Eu tirei os meus bloqueios. Porque tudo isso eram bloqueios emocionais. Porque, assim, a minha infância foi boa. Eu sempre falei que minha infância foi ótima, foi maravilhosa. E foi mesmo, na medida do possível, né? Foi uma infância boa. Foi difícil, mas foi boa. A gente brincava, a gente... Mas teve muitas coisas na infância que me bloquearam na vida adulta. E eu não entendia isso, eu não sabia, né? Tem alguns pontos que... E eu fui entender isso na terapia e tratar, né? Entendi. E isso é maravilhoso. E é o que eu faço hoje, né? Hoje eu ajudo as pessoas que estão na mesma, né? Certo. Você aí que está, de repente, se sentindo assim também, né? Se sentindo travada na vida, bloqueada, com vergonha. Eu era uma pessoa estressada. Eu falo que eu era uma pessoa... Sério? Era. Agora eu sei Eu se- falo que eu era uma pessoa tóxica. Só que eu não era tóxica porque eu era mal. Eu era tóxica porque eu era doente emocional. Então, meus filhos, meu ex-marido, meu Deus, eu era chata pra caramba. Caraca. Briguenta, impaciente, agoniada, estressada. Era muito agoniada, muito estressada. Mas só que aquilo não é porque eu queria, era um excesso de... Era uma sobrecarga, né? Que eu carregava ali, coisas... frustrações mal resolvidas, dores lá da infância que eu não tinha... Que a minha criança não entendia, né? Então, eu trabalhei tudo isso para poder... Hoje eu estar aqui e poder conseguir ajudar as pessoas. Porque tem muitas travas emocionais que prejudicam a gente, viu, na vida adulta. Entendi. E hoje, trazendo um pouco mais para o seu trabalho agora hoje, né? Para até as pessoas entenderem até um pouco mais dessa área, né? Que eu acredito que existe até um pouco de preconceito por falta de informação Sim, da sim. galera, né? Talvez pegar alguma informação ali cortada, não pega tudo em si. Mas o que seria basicamente o seu trabalho hoje? O exemplo, eu acabei de chegar para sentar com você, o que você trataria em mim, né? A gente vai tratar... Quando você me procura, você tem uma dor, né? Exato. A gente vai trabalhar em cima de encontrar de onde vem aquela dor, né? Porque nada é do nada, né? Se você está com ansiedade, se você está mal, se você está... já peguei pessoas que não estavam saindo nem da cama mais. Então, ela está com a dor, né? Então, a gente vai procurar os pontos de dores e trabalhar. Essa terapia, terapia de reprocessamento generativo, ela é uma terapia focada em resultados. A gente trabalha desde a infância até o momento presente da pessoa. Tudo que foi ruim. Porque o que a gente aprende? Esquece, teve um momento ruim aqui, esquece e segue a vida. Deixa pra lá. Só que o nosso inconsciente, ele não esquece, né? Ele guarda. Né? E ele traz pra gente sempre de uma forma presente. E tem tantas pessoas vivendo hoje travada por conta de uma dor da infância, da adolescência ou até mesmo da vida adulta, né? Então, no processo de terapia, a gente vai trabalhar tudo isso. E tem também várias ferramentas que eu uso para treinar, porque a pessoa, quando ela chega ali com a mente travada, ela... eu ali quando a minha irmã fez o convite, né? Não tinha... A mente era fechada, né? Você não vê perspectiva de nada. A tua mente está focada ali só na dor, só na dificuldade, né? E a gente vai trabalhar para treinar essa mente para uma nova realidade. Com ferramentas, com orientações. E no caso da pessoa... E tem pessoas que têm bloqueio, por exemplo. A pessoa, às vezes, tem um medo. Medo de dirigir. É um exemplo, medo de dirigir, que é o mais comum, acredito eu. A gente trabalha temas pontuais também. Medo de dirigir, medo de... Vários tipos de medo. Tem pessoas que têm medo de morrer, medo... Não é aquele medo de morrer, assim, Desconheço. pânico mesmo, entendeu? Então, a gente trabalha pontual isso, entendeu? Você falando aí, me veio outro estalo para falar com você sobre isso. Fechou, beleza.
E aí, no caso, um exemplo, vou eu lá, e aí você vai pegar, vai passar, vai, né, meio que fazer uma anamnese, né? Entender o que eu tô Anamnese, passando, isso. Conhecer o entender, teu histórico, a tua história de buscar. vida, desde a infância até o momento presente. E a gente vai trabalhar focado em encontrar os gatilhos que faz te travar, né? Entendi. E dentro das pessoas que você já atendeu hoje, você acredita que um dos maiores traumas foi acontecido na infância para hoje? Ou você acredita que uma boa parte não? Sim, sim. É? A maioria. Tem uma Praticamente, questão de idade, dos 3 aos 5, dos 5? praticamente todas, É? vêm da infância. Caraca. Porque assim, às vezes a gente entende, né, que a infância foi boa, que teve, apanhou, mas é porque o pai era o jeito que ele sabia fazer e tal, deu o melhor que ele... Não é culpa de ninguém, não é culpa dos pais, né? É só cada um age com a consciência que tem. Então, os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles sabiam naquele momento. Só que aquele melhor, às vezes, para uma criança foi ruim. Né? Por exemplo, uma criança que cresce vendo os pais brigar, o pai bater na mãe, ela já vai para a vida adulta assustada e com medo, né? Porque aquele trauma vai ficar. Atendo muita gente assim, muita. E conforme a gente vai trabalhando, o teu inconsciente ele vai trazer uma nova compreensão para aquela situação. Eu vou dar tempo, será? Dá. Eu tenho uma coisa que eu tratei na terapia que era algo que me travava, que eu identifiquei que era muito ruim, que me bloqueava assim demais. Foi a perda da minha mãe. Hoje eu estou falando aqui da minha mãe, mas antes eu não conseguia falar nada dela sem eu chorar. Travava aqui, dava aquele nó na garganta e eu já queria chorar. Por quê? Porque na época eu não tinha vivido o luto. Tipo, eu tive que ser muito forte ali por mim, por meus irmãos, que era pequeno. Então eu guardei aquela dor. Quando eu lembrava do dia que eu perdi a minha mãe, eu não gostava de lembrar. Era uma lembrança horrível que eu fugia o tempo todo. Eu já queria chorar, já queria... E isso impedia de eu falar das coisas boas da minha mãe, né? Porque eu não podia falar nada dela que eu já chorava. E às vezes, para não chorar, eu me calava. Entendi. E aquilo gerava um peso para mim. Gerava uma angústia. Porque não era só nessa situação. Não era só... Ela não me travava só nesse assunto da minha mãe. Todas as vezes que eu ia... Era como se todas as vezes que eu fosse me expressar, que eu fosse falar, eu já queria chorar. Eu estava fragilizada por aquela situação. Mas ela refletia na minha vida em todos os momentos. Até para dar um parabéns para uma pessoa, eu chorava. Sério? Era demais. Eu chorava muito quando eu era criança. E me incomodava aquilo. Eu falava, meu Deus, isso não é legal. Aquilo me incomodava. Porque era demais. Quem me conhece, a minha família, muitas pessoas da minha família sabem disso. Eu era em excesso. Então, chorar não é ruim. Não é ruim e a gente precisa chorar. A gente precisa se permitir. Por exemplo, aconteceu uma situação, alguma coisa que chateou, que entristeceu. A gente precisa se permitir sentir. Né? Mas chorar todos os dias, o tempo todo, não é... Se você está assim, chorando muito, todos os dias, sempre se sentindo fragilizada, procura ajuda, porque não é legal. Procura ajuda com ela. Com ela, amores, com ela. E eu chorava muito quando eu era criança, quando cantava parabéns pra mim, você acredita? Você teve algum trauma? Um trauma. Não, se é só ali, naquele momento, tá tudo bem, tá entendeu? Tudo bem? Tá tudo bem. Chorava muito. Hoje não mais, mas nossa, quando eu era criança, me colocava atrás daquele bolo, gente, nossa, eu chorava. Eu falava, vejo a hora disso acabar. Então, mas você chorava, mas aquilo te gerava um desconforto, tipo, eu queria que acabasse logo, porque eu chorava, eu acho que eu ficava com vergonha, porque eu era tímida na época. E eu chorava, eu não sei entender o porquê. Aí a gente precisa ver se você tem algum bloqueio, algum quesito aí na tua vida, alguma área aí, alguma coisa, pra gente poder ver se tem alguma relação, né? Ixi, lasqueira. Vai ter que fazer... Já tô vendo aqui, galera, que eu já vou ter que sair com o plano fechado, hein? E boa. E, Léo, você falou lá no início que você tinha alguns ensinamentos da sua mãe. Né? Hoje, que agora você acabou de falar, que hoje já é já foi tratado isso dentro de você, então acredito que você vai conseguir até mesmo passar para nós, né? Qual foi o que mais faz sentido para você hoje, do que ela falou para você anteriormente? Minha mãe, ela falava muito sobre sabedoria,
ela era uma pessoa que ela lia muito a Bíblia, né? Uhum. Então, ela ensinava muito sobre sabedoria e sobre doar, né? Sobre ajudar o outro. Boa. Né? Isso eu aprendi, acho que essa questão de ajudar, eu aprendi com ela, porque minha mãe, a gente tinha muitas dificuldades, né? Então, mas ela tirava o pouco que a gente tinha ainda para dar para os outros. E meu pai, ele era briguento, ele achava ruim, né? Porque acho que na cabeça dele, coitada, já não tem, vai dar para os outros, né? Vai dar pros outros, sim. Então, ele brigava muito. E uma vez, ela me chamou para ir na casa de uma pessoa lá, era bem pobrezinha, ela bem assim, eles não tinham nada, né? Aí ela me chamou para ir na casa dela, aí ela pegou um feijão, né? A gente morava na roça, né? Ela pegou um feijão, foi lá na estrada, pôs esse feijão lá. Eu falei, ué? Eu falei, pra que é isso, mãe? Ela falou, é pra teu pai não ver. Meu pai, eu vou botar esse podcast pro meu pai assistir. Deixa ele ouvir, que ele vai falar, olha só. Foi, e eu achei aquilo interessante, né? Porque aí ela citava aquela passagem da Bíblia lá, né? Que eu não sei, eu não sou muito de lembrar livro, mas uma passagem da Bíblia que fala assim, dá com a mão esquerda, não deixa a direita, sabe? Um negócio assim, sabe? Uhum. E ela usava essa passagem, né? Que não precisava ele saber, né? Deixa ele, se ele souber, ele vai brigar, então vamos fazer escondido. Ai, que show, que show. E ela era assim, muito, assim, uma pessoa muito fiel a Deus. Ela tinha muita... eu lembro também de uma vez que a gente estava... Porque faltava muita coisa, às vezes, em casa, né? E uma vez a gente estava sem... Acho que era óleo. Era óleo. Óleo para temperar, né? Naquele tempo o povo usava muito óleo, né? O tempero da comida era o óleo, né? Era o óleo. Então, a gente estava sem óleo. Aí... E ela ficou ali, né? Aí, daqui a pouco, do nada, meu irmão chegou com uma garrafa de gordura banha de porco que uma vizinha tinha mandado. Eu lembro que ela ajoelhou, levantou essa garrafa pro céu e agradeceu. Então, ela era uma pessoa que ela tinha muita fé, entendeu? Então, sabedoria, fé, eu aprendi muito isso com ela, entendeu? Ela falava muito disso, ela ensinava muito sobre fé e sabedoria. Boa. E sobre doar, né? Sobre ajudar. Boa. E hoje, pra gente já entrar aqui pro final... Falei pra você que é rápido? Já deu tempo? Já acabou? Calma que estamos quase. 10 minutos. Que passa... Ela falou aqui, mas que eu falei, calma, vai passar tão rápido que você nem vai ver. Você vai querer ficar aqui horas. Então, Tem muita coisa para falar ainda, mas... Fé, sabedoria e... Sobre doação, né? Sobre a gente servir o outro, né? Sobre servir, né? E hoje, pra gente já se encerrar ali pro finalzinho e a gente trazer até mesmo um alerta pra galera, né? O que você acredita que a terapia traz de benefícios? Tipo assim, o seu trabalho hoje traz de benefícios pra uma outra pessoa. E se ela tá com algum alerta ou alguma coisa que nem você falou, se você tá sentindo isso, procure ajuda. Quais são os pontos principais ali que a pessoa já tem que entender que ela precisa de uma ajuda de um profissional? Assim, quando a pessoa está sentindo assim, essa questão de chorar muito, né? E às vezes porque às vezes as pessoas vivem essa questão de viver uma vida estressada e elas acabam acostumando, né? Porque a nossa mente, ela faz a gente acreditar que aquilo é normal, né? Que tá tudo bem. Então, elas acabam vivendo aquilo e achando que é normal, né? Então, se você está numa vida muito, assim, irritada, agoniada, estressada, com desejo de mudar, sentindo tristeza constante, vontade de chorar, tudo isso são já pontos alertas, para não deixar chegar ao extremo, né? Tá. Porque é que não deu tempo de falar, mas eu já tive fase depressiva também. Mas porque eu não cuidei antes, né? Então a gente precisa cuidar enquanto há tempo, né? Boa. Quanto mais rápido você busca, melhor vai ser. Boa. E quais são os benefícios? A partir do momento que ela procura esse profissional, tem um alerta. Quais os benefícios que ela pode trazer? Os principais, não precisa falar todos. A leveza, né? A pessoa vai se tornar uma pessoa mais leve. Vai encarar, aprender a lidar, né, com as dificuldades. Aprender a lidar com os imprevistos, né? Ter tranquilidade para viver. Porque a vida, ela é difícil às vezes. Mas ela pode ser leve, ela pode ser tranquila. Dá pra gente... encarar as dificuldades com tranquilidade. Mas se você está pesado, sobrecarregado, fica mais difícil. Fica mais doloroso. O processo fica mais doloroso. Boa. E isso eu falo por mim, né? Porque quando eu vivia lá atrás sobrecarregada,
tudo era muito pesado, tudo era muito sofrido. Hoje eu tenho meus desafios, mas eu encaro de uma forma leve e tranquila. Boa. Excelente, excelente. E pra gente se encerrar, quero te fazer uma que você me responda uma coisa. Essa aqui vai ser nova, hein? Vai ter que se reinventar. Mas é tudo tranquilo. O que você falaria pra Leonice quando tinha 15 anos de idade? Vamos supor que você voltou lá aos 15 anos. Eu acredito que você deve fazer isso com seus atendimentos, seus clientes. Então, o que você falaria pra Léo lá quando tinha 15 anos de idade, se você conseguisse voltar? Qual recado você daria pra ela? Que maravilha que a gente conseguiu mudar essa história. Boa. Show. Porque eu me sinto assim muito feliz assim e agradecida pelo despertar, né, de cuidar de mim mesma, porque é uma coisa também que eu falo para as pessoas: cuidem de vocês, foquem em cuidar, principalmente de vocês, porque quando a gente cuida muito só do outro, esquece da gente, também faz a vida ficar pesada. Porque era isso que eu fazia, entendeu? Minha vida era pesada porque eu só me preocupava com o outro, eu não cuidava de mim. E hoje é uma meta diária e constante. Cuidar de mim todos os dias, o tempo todo. Porque para mim não faz sentido cuidar do outro se eu não estiver bem. É igual o avião, né? Coloca uma máscara em você primeiro e depois no outro. Não faz sentido eu sentar para atender uma pessoa e eu estar mal. Para mim, eu priorizo a minha paz dentro da minha casa com meus filhos, a minha paz comigo mesma. Então, isso para mim é a minha primeira meta. É cuidar de mim, é estar bem comigo mesma. Boa. Show. Cuidar de espiritualidade. Passei muito tempo também sem cuidar do corpo, né? Comecei, vai fazer 3 anos já. Sim. Pensei, tô cuidando da mente, tô cuidando do espírito e o corpo. E o corpo, como é que fica? Então, porque são 3 áreas que precisam caminhar juntas. Sim. 3 áreas, corpo, mente e espírito. Essas 3 precisam caminhar juntas para poder equilibrar e ter uma vida leve. Boa, boa. E onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala aí pra galera. Leonice Nascimento, @Leonice Nascimento. É o mesmo Instagram, né, e Facebook. Lá tem o meu link da bio. Me sigam lá e me chamam. E eu vou deixar um desafio aqui pra ela, hein, galera? Ela não tava esperando, não, mas veio aqui na minha mente agora e eu vou desafiá-la em rede nacional. Eu acredito que ela pode fazer um canal no YouTube. O que vocês acham? Você tem já canal no YouTube? Não então tenho. Aqui fica o desafio hoje. Boa ideia. Fica o desafio daqui os próximos meses. Não tem data, mas acredito que dentro de 2025 ela precisa criar um canal no YouTube para fazer pequenas pílulas, pequenos incentivos para a galera. Porque eu acredito que possa fazer muito sentido para muitas pessoas e o que você tem dentro de você pode propagar o mundo, melhorar a vida, melhorar o dia com uma frase. Não só no Instagram, né, que fica lá, mas eu acho que do YouTube, um canal bacana. Sim. Para que você Faltam faça muitas isso. coisas aí para falar. Teve o projeto do livro, que eu escrevi o livro Tem também. muita coisa. Mas calma, isso aqui foi só para vocês conhecerem a história dela. Foi só para instigar, para você falar, não, eu quero voltar. Porque ela tava meio assim, eu falei, não. Eu senti sua falta também, viu, maravilhosa? O próximo você vai estar. Boa. E aí, isso aí é para instigar, para ver que é tudo tranquilo, para os próximos ir melhorando. E eu gostei demais de estar aqui. Gostou? Tranquilo, muito, né? muito Tranquilo. obrigada. A gente quer mudar. Eu tô com várias ideias. Quero colocar plateia, entendeu? Ter várias Legal. pessoas ali. O negócio vai... Isso aí, crescimento, né? Evolução cada vez melhor, né? Boa. Então, Léo, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado com o nosso convite, né? As portas estão abertas no nosso projeto. É exatamente isso. É a gente trazer oportunidade para outras mulheres falarem sobre você, colocar isso para fora. Sua história vai impactar milhares de vidas, milhares de mulheres que já estão conosco e mulheres que ainda vão ouvir. Sim. E homens e outras pessoas também, né? Então, eu acredito que isso tem que ser falado, isso tem que ser propagado de alguma forma. Fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite, ter separado um tempo na sua agenda, que tem muitos atendimentos. Eu sei que é muito corrido, mesmo assim você veio, separou um tempinho na agenda para contribuir conosco aqui. Fico muito feliz, né? Estou aqui falando por mim, pela Ana, sou uma representação. A Ana fala que nós somos hosts,
rosto e rosto do podcast, mas aqui é só uma representação mesmo, mas esse projeto também é seu. Sinta-se como pertinente a isso, né? É um prazer fazer parte. É seu, então quando não tiver eu e a Ana, vai estar você aqui, entendeu? Porque vocês são os nossos rostos também. Nós só somos uma representação ali de início, mas saiba que você é o nosso rosto também. Quando acontecer qualquer coisa com a gente sabe quem precisar falar, Léo, você precisa lá dar continuidade no podcast, porque a gente já não consegue mais. E isso que é o ponto. A gente ter outras mulheres iguais a você, fortes, corajosas, que querem o bem do próximo, que querem ajudar o próximo, né? Através do seu trabalho, ou enfim, se doando. Isso é o que importa, tá bom? E tem muitas mulheres precisando, muitas mulheres com os mesmos bloqueios que eu tinha, com as mesmas dificuldades. Às vezes eu pergunto assim para a cliente, tem muitas que eu pergunto qual é o sonho, e elas estão igual eu estava lá atrás. Não perdidas. Perdidas. E você é a luz. Você atende mulheres e homens também? Ou só mulheres? O meu foco é mulheres, mas eu atendo... Hoje 60% dos meus atendimentos hoje é indicação, né? Então, às vezes, vem a esposa indica o marido, a mãe traz a filha, o filho, entendeu? Atendo meu foco mais em mulheres, mas eu atendo homens também. Só para deixar aqui no podcast, né? Se alguém ouvir, sabe que você atende o público, né? Porque, assim, as ferramentas que eu uso, elas servem para todos. Boa. Vou aplicar elas em todos, me adaptando a cada cliente. Boa. Show. Quer dar uma palavrinha final? Quero falar para as pessoas, né, para cuidarem do emocional, né? Que esse é o principal. Porque quando a gente está bem emocionalmente, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Os desafios não vai deixar de vir, né? Vai vir do mesmo jeito. Porém, você vai encarar de uma forma mais leve e tranquila. Então, corpo, mente e espírito. Esses 3 pilares têm que caminharem juntos. Corpo, mente e espírito andam juntos. Os 3 pilares têm que andar juntos para que você tenha uma vida mais tranquila, mais próspera, uma família mais tranquila, uma vida profissional mais tranquila, uma vida pessoal mais tranquila, né? Então é isso, galera. Obrigada. Tamo junto. Se encerramos o nosso 5º podcast aqui. Fico muito feliz. Obrigada, Léo. Deu tudo certo, tá vendo? Foi maravilhoso. Gente, aconteceu tanta coisa antes, mas eu falei, deu tudo certo, mulher. Aconteceram coisas pra me testar. Falei, deu tudo certo, a gente vai conseguir. Aqui se encerramos. E fiquem ligados, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, compartilhe esse podcast pra mais pessoas, que pode ter certeza que vai fazer muito sentido, beleza? Então, valeu e tchau!